Bora lá, terceirão. Tudo bem? Gente, eu não pensei em passar tanto tempo longe de vocês. E tanta saudade que eu sinto desse terceiro ano. Por que tanta saudade? Porque vocês sabem que nós viemos juntos já do sexto ano até o terceiro ano. E quando eu penso na despedida, só tenho vontade de chorar. Mas também chorar de tristeza, porque eu vou demorar a ver vocês, mas de alegria, porque vocês vão estar dando um passo a mais na vida de vocês. Né? Que é a questão do Enem, das universidades, da liberdade e de tudo mais. Mas, vida que segue, até isso chegar lá, eu ainda vou enjoar vocês um pouquinho mais. Bom, terceiro ano, nós terminamos o nosso conteúdo do primeiro bimestre, com todos aqueles, com os assuntos dados, com a parte de sintaxe, né? Eu vou continuar um pouquinho com essa parte, mas nós já estamos quase concluindo essa parte. Foi finalizado com vocês até as questões de aposto, vocativo, orações subordinadas, dos 3 tipos, né? Com aqueles vídeos lá, terminamos dessa forma. Entramos em férias, né? Devido ao Covid-19, entramos em férias, fomos obrigados a curtir essas férias mais que dentro de casa. Né? Infelizmente, mas é assim que tem que ser. Para que tudo volte ao normal, com fé em Deus, daqui a alguns dias aí. Voltamos das férias. Esses novos vídeos servirão para vocês de assunto para a sua segunda unidade, o segundo bimestre. Nós concluímos o primeiro bimestre, nós não temos prova, mas nós vamos ter. Os exercícios feitos por vocês vão ser corrigidos com os professores, também vão valer ponto, né? Os exercícios da primeira unidade, tão quanto esses exercícios da segunda unidade, desse segundo bimestre. Então, eu inicio com vocês hoje o segundo bimestre. Então, faça como se estivesse na escola. Abre lá a matéria de português e coloca lá, segundo bimestre. Porque a partir daí, os exercícios vão valer ponto, não é nota, ponto, certo? Ah, professora, para quê? Para quando nós retornarmos, né? Eu vou lá olhar os exercícios, fazer correção, colocar os vistos, em lá aquele carimbo, porque eles vão valer ponto para vocês, para essa segunda unidade. Ok, gente? Bom, então vamos lá para o nosso primeiro conteúdo. Nós vamos falar de concordância verbal. É concordância nominal e verbal, mas eu resolvi começar, tanto faz, com a concordância verbal. E o que seria a concordância verbal? O nome próprio já está dizendo, né? É a concordância do verbo. Com quem? Com o sujeito. De novo esse assunto sujeito. Porque o sujeito é a base de tudo. Então, a concordância desses verbos com esse sujeito, tanto em número quanto em pessoa. Essa concordância que nós vamos trabalhar. Como regra geral, nós temos aqui um exemplo. Se eles não forem embora logo, nós vamos precisar dormir aqui. Então, quando eu disse que concordância verbal é a concordância do sujeito com o verbo, então, eles está na terceira pessoa do plural. Portanto, o meu verbo tem que concordar com esse sujeito. Então, vai estar na terceira pessoa, né, do plural. O verbo também vai estar na terceira pessoa do plural. Nós vamos precisar dormir aqui. Mudamos de sujeito. Primeira pessoa, o verbo vai concordar com ele em primeira pessoa, né? Do plural e do plural. Ok? Certo? Se mudamos a pessoa. Eles está aqui no plural, está na terceira pessoa, o verbo também. Nós está na primeira pessoa e vamos também estar na primeira pessoa. Então, temos que fazer concordância do verbo com o sujeito. Essa é a regra geral, certo? É a nossa regrinha geral. Vou apagar para não ficar muito esculhambado. Mas vocês já sabem que na regra geral, o sujeito vai concordar com o verbo. Vamos para as regras especiais. A regra com o sujeito simples. O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, né? Então,
Nós fomos estudar na casa de Maria. Nós é o sujeito, né? Está na primeira pessoa. Então, o verbo tem que concordar com ele. Nós fomos estudar na casa de Maria. Então, o verbo tem que fazer essa concordância com ele. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Quem é o sujeito? Quem sumia na estrada? A última boiada da fazenda. Quem é o núcleo? Boiada. Isso aqui é o núcleo. E está no singular, né? Está em que pessoa? Ele sumia. Então, está em terceira pessoa. Então, aqui eu tive a primeira, não é isso? Terceira. Ok? Compreenderam aí? Quando eu tenho sujeito composto. Essa regra aqui do sujeito simples parece com a da regra geral, né? Do sujeito composto. João e Carlos deslizaram na pista. Gente, o sujeito composto é quando ele apresenta mais de um núcleo, né? Mais de dois, não é isso? Então, posso ter 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos e aí sucessivamente. João e Carlos deslizaram, esse nome não quer sair, na pista. João e Carlos é o meu sujeito composto, fazendo concordância com o verbo. Certo? Isso é quando, né? Eu botei aqui para vocês lembrarem. Isso é quando nós temos um sujeito composto. Aqui, sujeito composto. Certo? Uma regra dentro desse sujeito composto. Quando isso, sujeito composto, veio antes do verbo. Vou colocar aqui. Antes do verbo. Quando esse sujeito composto vier depois do verbo, podemos ter de duas maneiras. Voltaram ao hotel o turista e a polícia. Voltou ao hotel o turista e a polícia. Eu posso fazer concordância com os dois núcleos, né? O sujeito composto. Eu posso fazer concordância com os dois. Ou posso fazer concordância com o núcleo mais próximo. Voltou ao hotel o turista. Ok? É uma escolha. Ah, professora, e se a polícia? É uma escolha, gente. Quando o sujeito composto vier depois do verbo, como eles estão aqui depois do verbo, eu posso optar. Eu posso concordar com os dois, ou eu posso concordar com o mais próximo a ele. Compreenderam o que eu quis dizer? No sujeito, quando ele composto, quando vier antes do verbo, eu tenho que fazer concordância com os dois. Mas, se ele vier depois do verbo, vocês escolhem qual concordância quer fazer. Ou eu concordo com os dois, ou eu concordo com o mais próximo. Não vai estar errado, certo? Por quê? Porque o sujeito veio depois do verbo, certo? É uma regra. Compreenderam? Bom, isso aí é o da parte 1. É o início de concordância verbal. São os tópicos iniciando básico para darmos continuidade. Sempre os vídeos vão vir parte 1 e parte 2. Essa é a parte 1. Na parte 2, eu coloco a atividade na apostila. Eu vou fazer igual eu fazia na sala. Colocar lá no cantinho a agenda e colocar lá página da apostila de primeira não sei quanto, certo? Esses exercícios que eu havia dito que valerão ponto para vocês. Então, por favor, fazer eles, organize os caderninhos de vocês, que eu sei que vocês são bem organizados, né? Organize para deixar tudo em dia. Se possível, se quiser datar, colocar a data, a professora passou tal dia, porque eu tenho anotado para mim também, como vocês sabem, que eu gosto de fazer um planejamento, eu gosto de ter aquele caderninho lá, né? Parecendo aluno, que é para poder acompanhar o ritmo de vocês. Caso tenha dúvida de alguma coisa, vocês têm o WhatsApp, nós temos grupo junto, né? Dá pra a gente ir conversando. Beleza, gente? Um cheiro,
e até a próxima videoaula.